Muito bem, nós vamos agora para a parte 2 sobre fisiologia vegetal, sobre as plantas. Introdução. A fisiologia vegetal é a parte que a biologia ela estuda como funciona o organismo. Como nós estamos tratando de plantas, como é que funciona toda o desenrolar da fisiologia da planta, a nutrição, o crescimento, a ação dos hormônios, a floração e etc. Nutrição. Lembrando que a planta precisa se nutrir como qualquer ser vivo. Elementos químicos essenciais das plantas. Nós temos macronutrientes, elementos químicos necessários em quantidades relativamente grandes. E nós temos micronutrientes, elementos químicos necessários em pequena quantidade. Entre os micro nutrientes que são em pequena quantidade, nós temos uma relação. E vamos agora para o macro. No macro nós temos o hidrogênio, no macro, que é uma grande quantidade, que é necessária para as plantas. Nós temos o carbono, o oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio e potássio, que é essa relação do lado esquerdo. No lado direito, dos micro, que é uma pequena quantidade que as plantas precisam, nós temos o cloro, o ferro, o boro, o magnésio, o sódio, o zinco, cobre e níquel. Lembrando que no macro nós temos elementos, todos eles são importantes, mas principalmente nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos, os macronutrientes, são os principais constituintes das moléculas orgânicas, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio e o fósforo. O cálcio, constituição da lâmina média, o potássio, regulador da pressão osmótica, e o magnésio, componente da clorofila, tão importante para a fotossíntese. Nos micronutrientes nós temos o sódio, o cloro, o cobre, o zinco, o ferro, o boro. Atuam como cofatores de enzimas necessários em quantidades pequenas. Correção de solos deficientes em nutrientes. Então, na sua chácara, na sua fazenda, no seu sítio, no seu terreno, está precisando de adubo, aí nós temos primeiro adubos orgânicos, que são restos de alimentos, restos de vegetais e fezes de animais, como esterco de bovino, de galinha, galináceas, de carneiro e etc. Né? No processo de decomposição biológica, esses micro-organismos ocorrem liberando elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Aí nós temos agora os adubos químicos, que não são naturais, eles são elaborados. Contém sais minerais com os seguintes macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. Observação: você encontra em casas veterinárias, mas tem que ter cuidado, porque a adubação excessiva com esse adubo químico pode causar contaminação de lagos, rios, morte de animais e possíveis problemas à saúde humana, porque ele é elaborado em indústrias, diferentemente do adubo orgânico. Ainda em relação à nutrição, nós temos a absorção de água e sais minerais pelas raízes, muito importante. Aí nós temos o local de absorção das raízes, zona pelífera. Após atravessar a epiderme, a água se locomove em direção ao xilema, que é o condutor da seiva bruta. Temos o simplasto na letra A, passando por dentro das células via plasmodesmos. Ao chegar na endoderme, células contêm estrias de Caspari. Ocorre o quê? A seleção dos sais minerais, regulação de quantidade de água que pode entrar para dentro do xilema, que o xilema é o condutor da seiva bruta, porque nós temos dois condutores: xilema, seiva bruta, e floema, seiva elaborada, viu? Aqui está mostrando um esquema
condução da seiva bruta, uma experiência que faz para mostrar que ocorre absorção dos nutrientes da água. Aqui temos a condução da seiva bruta, que é pelo xilema. Aí nós temos sentido de condução da seiva bruta. Aí é o seguinte: raízes, folhas. Como a água sobe até as folhas. Aí ele está perguntando como é que a água tem um processo, né? Teorias existentes. Pressão positiva da raiz, que contribui para ela poder subir. Transporte ativo de sais minerais para dentro do xilema. Água penetra no solo para o xilema por osmose, que é um processo. Problema: nem todas as plantas possuem esta característica. Capilaridade contribui, mas não explica. As moléculas de água são capazes de subir espontaneamente em um tubo de pequeno calibre. Ocorre a adesão entre as moléculas de água e o tubo também em ligações de hidrogênio, entre outras moléculas de água. A água sobe até a força de adesão se igualar à força gravitacional. Problema: o máximo que a água pode alcançar é o meio metro de altura, porque ela está contra a força da gravidade, que existe uma força da gravidade na Terra. Condução da seiva bruta. Continuando aqui, temos a teoria de Dixon, teoria mais aceita atualmente, que ocorre o seguinte: a pressão dentro do xilema das folhas diminui, ocorre fluxo de água no sentido caule, folhas subindo. A pressão dentro do xilema do caule diminui, como vocês estão vendo aí na explicação. Ocorre o fluxo de água no sentido raiz e caule. E a coesão entre as moléculas de água e a tensão existente na coluna de água no xilema, que permite o quê? A subida desde a raiz até as folhas. Porque a seiva bruta, os condutores, vai levar até as folhas. Porque lá é onde vai ocorrer o processo de fotossíntese, né? Bom, nutrição orgânica das plantas. As plantas autotróficas, que elas fazem fotossíntese, produzem sua própria matéria orgânica por meio de fotossíntese. Aí vocês estão vendo a equação CO2 mais H2O mais luz, que é o que a planta precisa, que ela vai produzir C6H12O6, que é glicose, mais liberação de oxigênio O2. Aí é o processo da fotossíntese. Troca gasosas via estômatos. O estômato é uma abertura, são estruturas, duas células que guarda a fotossintetizante, células subsidiárias, ostíolos, a abertura entre as células que guardam. E lembrando que os estômatos, ele vai estar ajudando no processo de troca gasosas entre o oxigênio, porque a planta respira, a planta absorve oxigênio e libera CO2, a planta respira. Agora, é que no processo de fotossíntese, a planta absorve o CO2 para fazer a fotossíntese e libera o quê? O oxigênio. Diferentemente na respiração, que ela absorve o oxigênio e libera o CO2. Aí vocês estão vendo os estômatos que nós citamos aí. Quando ele está aberto, do lado esquerdo aí, aberto, entra o potássio, a água entra na célula, guarda células, e tornam-se túrgidas, que promove a abertura do ostíolo. Quando ela está fechada, quando o estômago está fechado, é saída do potássio. A água sai das células, células guarda tornam-se plasmolizadas, ocorre o fechamento do ostíolo. Coisas importantes, por exemplo, que está relacionada aos estômatos. Em relação à luz, a luz estimula a abertura dos estômatos. A maioria das plantas abre estômatos durante o dia e os fecham durante a noite, porque a noite não vai ter luminosidade. Então, dia, luz, fotossíntese, olha aí a sequência, abertura dos estômatos, trocas gasosas. Concentração de gás carbônico.
Baixa concentração de CO2, os estômatos eles se abrem. Altas concentração de CO2, os estômatos se fecham. Porque a planta, em relação a essa troca gasosa, não vai precisar de tanto CO2. Porque nós estamos falando aí da parte de respiração. Disponibilidade da água. Pouca água no solo, os estômatos se fecham. Por quê? Porque a planta precisa economizar. Muita água no solo, os estômatos se abrem. Por quê? Porque tem que liberar água. Por conta que tem água em excesso. Condução da seiva elaborada. Aí essa seiva elaborada é depois que ocorre a fotossíntese, que é na folha. E aí vai ser levado para todas as partes da planta. Como a matéria orgânica se movimenta no floema, que é o condutor da seiva elaborada. São os condutores da seiva elaborada. O floema possui maior concentração de matéria orgânica. Aí vocês estão vendo nas raízes, o floema possui menor concentração de matéria orgânica. A água passa do xilema, aí ele tá mostrando como é o esquema. A água passa do xilema, que é a seiva bruta, para o floema, que é a seiva elaborada, onde existe maior concentração de matéria orgânica. Aí ocorre o processo de osmose. E ao atingir o floema, a água empurra as moléculas orgânicas para o seu destino, onde serão assimiladas. Aí vocês estão vendo aqui o esquema que está sendo mostrado para vocês. Tá certo? Vocês estão observando aí, o xilema é o azul, o floema é o rosa, mostrando todo o processo, certo? Lembrando que o xilema são os condutores da seiva bruta e o floema da seiva elaborada. Ok, turma? Vamos lá. Então, o que faz com a água? A água se movimenta no interior do floema e a diferença de pressão osmótica existe entre o órgão, fonte de folhas e o dreno das raízes. Aí nós estamos terminando aqui essa segunda parte do reino vegetal, que é a fisiologia, funcionamento de como ocorre no reino vegetal. E nós vamos ficar para a próxima aula com a parte 3 da fisiologia do reino vegetal.